E se eu te contar que a torcida do Corinthians foi capaz de impressionar o futebol mundial em 1976 numa partida da semifinal do Campeonato Brasileiro daquele ano contra o Fluminense no Maracanã, mesmo com o Timão no seu maior jejum de títulos da história, a Fiel foi capaz de dividir o maior templo do futebol num dos episódios mais incríveis de todos os tempos do que uma torcida pode fazer pelo seu clube. Então é isso que vamos ver no vídeo de hoje, como que a torcida do Corinthians conseguiu fazer a invasão ao Maracanã em 1976. Então, sem enrolação, só deixa o like, se inscreva no canal, comente e vamos lá! Tudo começa em 1976 e antes mesmo do dia 5 de dezembro, que seria a data do jogo entre Fluminense e Corinthians, as coisas já começavam a tomar proporções midiáticas gigantescas, graças a dois personagens importantes nessa história, que são o dirigente de ambos os clubes. De um lado, Francisco Horta, presidente do Flu, e do outro, Vicente Mateus, presidente do Timão. Tanto um lado quanto o outro trataram a partida como se fosse o maior evento do mundo. Os dois participaram de diversos programas de rádio e televisão, sempre divulgando a partida com ação de marketing incrível. O presidente do Corinthians, audacioso e mostrando que não tava para brincar, propôs ao presidente do Fluminense que ele vendesse cerca de 80 mil ingressos. Era uma coisa jamais vista naquela época. Como que cerca de 80 mil pessoas iriam sair de São Paulo para ir pro Rio de Janeiro de uma só vez? Claro que o Cartola do Fluminense pensava assim também, onde até chegou a provocar a nação corintiana com a declaração dizendo que os vivos saiam de casa e os mortos saiam das tumbas para torcer pelo Corinthians no Maracanã, porque o Fluminense vai ganhar a partida. Isso claramente fomentou mais ainda o desejo da Fiel de apoiar o Timão e calar a boca dos que duvidavam. Foi assim que em 1976 a torcida do Corinthians promoveu um dos maiores deslocamentos humanos de torcidas de todos os tempos. Estipula-se que só da Gaviões da Fiel saíram cerca de 300 ônibus de São Paulo. O deslocamento foi tanto na Via Dutra que o Detran foi obrigado a fazer uma operação nunca vista antes para permitir o andamento na rodovia, que foi intitulada de Operação Corinthians. O que eles fizeram realmente foi incrível. Segundo o Estadão, dos 146.043 ingressos vendidos, cerca de 52 mil vieram para São Paulo para serem vendidos no Parque São Jorge, na Federação Paulista, e só no primeiro dia de vendas já tinha esgotado as 7 mil cadeiras especiais e 40 mil ingressos de arquibancadas. Isso tudo com o Corinthians com mais de 20 anos de jejum. O número mais baixo estima-se que foram mais de 70 mil torcedores do Timão ao estádio, dividindo o Maracanã no mando de campo do Fluminense, um jogo único da semifinal no dia 5 de dezembro de 1976. A invasão ao Maracanã foi algo tão incrível que um dos maiores jornalistas de todos os tempos, Nelson Rodrigues, fez questão de ressaltar no dia seguinte em sua coluna no jornal O Globo da seguinte forma, abre aspas: ninguém sabia, ninguém desconfiava. O jogo começou na véspera, quando a Fiel explodiu na cidade. Durante toda a madrugada, os fanáticos do Timão faziam uma festa no Leme, em Copacabana, Leblon e Ipanema, e as bandeiras do Corinthians ventavam em Procela. Ali chegavam os corintianos aos borbotões, ônibus, aviação, carros particulares, táxis, a pé, a bicicleta. A coisa era terrível. Nunca uma torcida invadiu outro estádio com tamanha euforia. Um turista que por aqui passasse havia de anotar no seu caderninho que o Rio é uma cidade ocupada. Os corintianos passavam toda hora e em toda parte. Dizem os idiotas da objetividade que torcida não ganha jogo, pois ganha, fecha aspas. Falam-se em cerca de 1000 ônibus lotando a Via Dutra. A Operação Corinthians, por exemplo, estava preparada para atender cerca de 700 ônibus, mas a promessa das organizadas era de levar 60 mil pessoas através de caravanas, fora pessoas viajando por vontade própria. No final, como muitos sabem, o Corinthians foi a decisão do Campeonato Brasileiro, passando pelo Flusão nos pênaltis, e mesmo perdendo o título para o Internacional, fica a lembrança de talvez o maior feito da torcida do Corinthians, ou podemos arriscar a dizer das torcidas do Brasil. E cara, esse foi o dia que a torcida do Corinthians invadiu o Maracanã, surpreendendo todo mundo. Eu espero muito que tenham gostado desse vídeo. Se ainda não deixou o seu like, deixa agora mesmo. Também se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e comente aí embaixo alguma ideia de conteúdo. No mais, muito obrigado por ter assistido até aqui. Valeu, é nóis e fui!